A manhã havia amanhecido com um frio cortante, apesar do verão marcado no calendário. Milana Krautsova encolheu os ombros ao entrar no gabinete do diretor médico, onde uma corrente de ar úmido escapava pela janela entreaberta. Dentro do ambiente, uma lâmpada fluorescente antiga zumbia de forma irritante, como se ecoasse a tensão que pairava no ar. À mesa comprida, 3 integrantes de uma comissão do Departamento Estadual de Saúde já estavam sentados, 2 mulheres de lábios apertados e um homem em um terno caro, porém amassado. A Milana Viktorovna, entre por favor, indicou o diretor médico Oleg Petrovich, apertando os dedos com tanta força que as juntas ficaram brancas. Seus olhos encontraram os dela por um instante, e ela percebeu neles uma expressão de dor quase física. Explique à comissão a situação dos medicamentos no setor de cardiologia, pediu ele. No corredor, alguém havia sussurrado em seu ouvido, não mencione a falta de suprimentos. Diga que está tudo em ordem. Mas 12 anos de profissão haviam lhe ensinado uma coisa, na medicina, mentir não é uma opção. Nunca. Com a postura ereta, Milana olhou diretamente para a mulher de cabelo curto que liderava a equipe de fiscalização. No setor, enfrentamos uma escassez crítica de medicamentos para emergências. A lista de itens necessários foi enviada 3 vezes no último mês. Além disso, o segundo monitor cardíaco está inoperante, e o primeiro funciona de maneira intermitente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, como se um pano espesso tivesse sido jogado sobre todos. Oleg Petrovich afundou lentamente em sua cadeira, enquanto a enfermeira-chefe, Zana Timofeevna, estreitou os olhos, como se tivesse notado uma mancha impossível de remover no jaleco branco de Milana. Obrigado pela honestidade, disse a presidente da comissão secamente, enquanto anotava algo em seu bloco. 1 hora depois, Milana estava diante da mesa de Zana Timofeevna, sobre a qual repousava uma folha de papel, uma carta de demissão por iniciativa própria. Assine, ordenou a enfermeira-chefe, com uma voz quase doce, o que a deixava ainda mais apreensiva do que um grito. Ou prefere ser demitida por furto de medicamentos? Você sabe como são as nossas inventariações, sempre há discrepâncias. Milana olhou para a caneta esferográfica como se ela pudesse morder. Eu nunca. Todos dizem a mesma coisa, cortou Zana Timofeevna. Você é uma moça inteligente, Milana. Por que manchar seu histórico assim? Assine, e tudo ficará resolvido de forma amigável. Sua mão tremia enquanto traçava a assinatura. Algo dentro dela se partiu, como uma fina camada de gelo na primavera, quebrada pelos primeiros raios de sol. Em vez de pegar a van como de costume, Milana decidiu voltar para casa a pé. Precisava arejar os pensamentos, e agora cada centavo contava. A noite de junho envolvia a cidade em uma penumbra suave, mas uma angústia a corroía por dentro. Ao abrir a porta do apartamento, ouviu soluços abafados vindo do quarto da irmã. Seu coração apertou. Alisa, o que aconteceu? Perguntou, sentando-se na beira da cama, onde a irmã, com os joelhos abraçados e o rosto escondido, chorava. Eu estraguei tudo, Milocha, disse Alisa com uma voz abafada, como se viesse do fundo de um poço. Sou tão idiota. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas, e Milana viu ali a mesma menininha de tranças que anos atrás levava pela mão no primeiro dia de aula. Só que agora Alisa tinha 20 anos, e seus problemas eram bem mais sérios do que os de uma criança. Lembra do Igor? Ele. Alisa engoliu em seco antes de soltar tudo de uma vez. Eu peguei um empréstimo de 800 mil para ele e para a banda dele. E ontem ele me largou. Disse que somos muito diferentes, que eu sou simples demais. Milana sentou-se lentamente em uma cadeira. 800 mil. Uma quantia maior do que tudo que as duas juntas ganhavam em um ano. Como você. Por quê? Ele falou que era um investimento no futuro, explicou Alisa, enxugando as lágrimas e borrando a máscara nas bochechas. Disse que precisavam de equipamentos de divulgação, e que quando assinassem com uma gravadora, devolveriam tudo com juros. Milana fechou os olhos. Era tudo de que não precisava. Perder o emprego e descobrir uma dívida astronômica no mesmo dia. E então Alisa baixou a voz, como se alguém pudesse ouvi-las naquele apartamento vazio. O Igor me apresentou a pessoas estranhas. Tinha uma psicóloga, a Cristina. Ela fazia muitas perguntas sobre a gente, principalmente sobre você. Onde você trabalha, como é seu jeito? Por que tanto interesse? Milana franziu a testa. A princípio, achou que fosse apenas curiosidade, mas agora parecia mais um interrogatório, confessou Alisa, mordiscando o lábio. Um arrepio de preocupação percorreu a coluna de Milana, mas ela não tinha tempo para se preocupar com essa tal Cristina. Precisava, urgentemente, arrumar outro trabalho. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo sem fim.
Em 3 hospitais onde se candidatou, recebeu recusas educadas assim que mencionavam seu sobrenome. Em uma clínica particular, o diretor foi direto. Krautsova, aquela que prejudicou Oleg Petrovich na inspeção? Lamento, mas não contratamos funcionários que causam problemas para a direção. Na última instituição, uma ex-colega de faculdade, a enfermeira Kodrovic, sussurrou. Você está na lista negra, Milana. A Zana ligou para todo mundo. Diz que você roubava remédios. Ao sair, Milana ficou parada sob uma chuva fina, sem perceber que a água escorria pelo pescoço. Tirou do bolso uma nota amassada, os últimos 500 rublos que tinha até o salário que nunca mais receberia. Que se dane tudo, pensou, e dirigiu-se ao shopping center. Pelo menos tomaria um café decente, não aquele pó solúvel. O café estava amargo, assim como seu humor. Ao sair, notou um carro luxuoso preto, com vidros escuros, estacionado na área de embarque. Dentro do veículo, um gato preto se debatia, cada vez mais fraco, claramente sufocando sob o calor abafado. Milana olhou ao redor, não havia ninguém por perto. Bateu no vidro. O animal virou a cabeça com dificuldade. Ela não pensou em multas ou consequências. Com um movimento brusco, golpeou a janela lateral com a xícara de cerâmica. 1, 2, 3 vezes. No terceiro impacto, o vidro estilhaçou. Com as mãos trêmulas, abriu a porta e retirou o gato, que estava quente como uma chapa e mal respirava. Levou-o até um bebedouro, umedecendo-lhe o focinho com cuidado. Pouco a pouco, o animal começou a se recuperar. O que você está fazendo, sua louca? Rugiu uma voz masculina atrás dela. Era um homem corpulento em um terno caro com o rosto vermelho de raiva. Você sabe que isso é crime? Sabe quanto custa esse vidro? 18 mil. Vou chamar a polícia agora mesmo. Ele agarrou seu braço com força. Nesse momento, o gato em seus braços se tensionou e bufou, fixando seus olhos esmeralda não no dono, mas em algum ponto ao lado do carro. Uma das patas dianteiras se movia de forma estranha, como se tentasse indicar algo. O que está acontecendo aqui? Uma voz calma e profunda soou atrás deles. Um homem alto de cerca de 40 anos, vestindo um terno impecável, aproximava-se com passos firmes. Seus cabelos escuros estavam bem penteados, e seus gestos transmitiam a segurança de quem está acostumado a tomar decisões. Essa mulher quebrou o vidro do meu carro, protestou o dono do veículo, indignado. O gato estava sufocando lá dentro, respondeu Milana firmemente, enquanto o animal se agarrava à sua blusa, como se recusasse voltar para o dono. O desconhecido observou a cena, o carro, o gato, Milana pálida e o homem furioso. Então tirou a carteira e contou algumas notas. Aqui estão 20 mil, disse, entregando o dinheiro ao proprietário do carro. Acho que isso cobre o reparo. Questão resolvida. O homem aceitou as cédulas, contou-as e, resmungando algo incompreensível, afastou-se. Obrigada, murmurou Milana. Eu juro que devolvo o dinheiro a você. Não precisa, interrompeu o desconhecido com um gesto suave, enquanto um sorriso transformava seu rosto severo em algo quase paternal. Meu nome é Rostislav Igorevich. E o seu? Milana, respondeu ela, ainda apertando contra o peito o gato, que agora ronronava baixo e tranquilo. Obrigada. Não sei o que teria feito sem você. Você agiu corretamente, assentiu Rostislav, observando o animal com um brilho de curiosidade nos olhos. Permita-me levá-la para casa. Você e o gato. Seu tom deixava claro que não era um convite, mas uma decisão tomada. Pelo jeito, o antigo dono não parece muito abalado com a perda. Dentro do carro luxuoso, o gato surpreendeu. Em vez de se esconder ou arranhar os bancos, enrolou-se no colo de Milana como um novelinho preto, os olhos verdes piscando esporadicamente em sua direção, como se compartilhassem um segredo. Que gato bonito, comentou Rostislav, olhando pelo retrovisor. Parece de raça, mas essa pelagem totalmente preta é rara. Um verdadeiro achado. Ele é um sortudo, sorriu Milana, acariciando a pelagem aveludada. Acho que vou chamá-lo de sortudo. O sorriso de Rostislav desapareceu de repente, substituído por uma expressão séria, quase solene. Pode soar estranho, mas preciso de uma ajudante doméstica. Minha esposa está grávida, e o médico não recomenda que fique sozinha. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Gostaria de oferecer o cargo a você. Milana piscou, atordoada. 1 hora antes, estava encharcada sob a chuva, com a sensação de que o mundo havia desabado sobre ela. Agora a vida parecia girar em outra direção, tão rápida quanto inesperada. Mas o senhor nem me conhece. Alguém que quebra a janela de um carro para salvar um animal não pode ser uma má pessoa, respondeu Rostislav, simples. Então, o que me diz? O trabalho não é pesado, e o salário é justo.
Sortudo levantou a cabeça naquele exato momento, fixando nela um olhar intenso, como se também aguardasse uma resposta. Em seus olhos esmeralda, Milana julgou ver um lampejo de esperança? Estou de acordo, disse, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Talvez o gato preto realmente tivesse lhe trazido sorte. O prédio elegante no centro da cidade recebeu Milana com um saguão espelhado e um elevador que deslizava em silêncio. Sortudo, quieto dentro da transporteira, ocasionalmente esticava as garras para agarrar sua manga como um aviso mudo. Ao chegar ao 8º andar, ela hesitou diante da porta de carvalho com uma placa de bronze, Família Severin. Ali do outro lado começava uma nova vida, e só Deus sabia aonde aquilo a levaria. A porta se abriu antes que pudesse tocar a campainha. No vão, uma mulher jovem, de cabelo impecavelmente penteado e olhos azuis frios como gelo, observava-a sem um sorriso. A nova ajudante disse sem calor: entre. Sou Zlata. Milana cruzou a entrada espaçosa, onde o cheiro de perfume caro se misturava ao brilho da cera nos móveis. Sortudo chiou baixinho e achatou as orelhas. Espero que esse bicho não risque a mobília, torceu o nariz Zlata, lançando um olhar de desdém para o gato. Rostislav me avisou que você traria um animal, mas, francamente, não estou entusiasmada. Ele é muito educado e limpo, defendeu Milana, libertando Sortudo da transporteira. O gato, ao tocar o chão, recuou de Zlata como se ela fosse uma chama, e se colou às pernas de Milana, tremendo levemente. Sua quarto Ekele, apontou Zlata com desinteresse para o fim do corredor. Banheiro anexo. O uniforme está no armário. As tarefas são simples: cozinhar, limpar, lavar. E baixou a voz. E cuidar da sogra. Na sala de estar, decorada em tons claros, um relógio antigo marcava o tempo com uma lentidão solene. Zlata afundou-se em uma poltrona branca, apoiando a mão no ventre arredondado. Rostislav vive com esse medo ridículo de que algo aconteça comigo quando ele não está. Revolveu os olhos. Tem essas paranoias. Por isso contratou você. Engraçado, não é? Como se eu fosse uma criança que não pode ficar sozinha. Milana apenas assentiu, sentindo um desconforto crescer. Havia algo na voz de Zlata, uma falsidade calculada, como se representasse o papel de esposa cansada, mas sem muita convicção. Naquele quarto no fim do corredor, continuou Zlata, indicando uma porta onde Sortudo já cheirava o ar com desconfiança, vive a mãe de Rostislav, Galina Mikhailona. Depois de um mini AVC, ela não está lúcida. Às vezes diz coisas estranhas. Não dê atenção. Entendo, murmurou Milana. Tenho experiência com pacientes assim. Sortudo começou a miar de forma ritmada diante da porta, quase como um canto. Um som que mais parecia um alerta do que um lamento. Faça-o calar a boca, por favor, franziu Zlata. Não suporto esse barulho de gato. Nesse momento, a porta do apartamento vizinho bateu, seguida de passos firmes. Uma mulher idosa de cabelos grisalhos curtos e olhos escuros e penetrantes, entrou sem cerimônia. A doutora Tamara Semyonovna, disse Zlata sem entusiasmo. Esta é Milana, nossa nova ajudante. A idosa examinou Milana com um olhar clínico, detendo-se em suas mãos, mãos de quem trabalha. Enfermeira? Perguntou mais como uma constatação do que uma dúvida. Sim, admitiu Milana, surpresa. Como soube? 20 anos em terapia, minha cara, respondeu Tamara Semyonovna com um meio sorriso. Reconheço mãos profissionais a 1 quilômetro de distância. Galha está melhor hoje. Quer que eu a apresente? Ainda há tempo, interrompeu Zlata seca. Milana tem muito o que fazer. Os afazeres podem esperar, cortou a idosa decisiva. Venha, moça. Galina Mikhailona precisa saber quem ficará ao seu lado. O quarto de Galina Mikhailona estava mergulhado em penumbra, com cortinas pesadas filtrando finas linhas de luz. O ar cheirava a remédios e a um leve traço de lírios do vale. Sortudo esgueirou-se entre as pernas de Milana e pulou na cama, onde uma mulher frágil, de rosto imóvel como cera, repousava. Um gato? Perguntou Galina Mikhailona, virando lentamente a cabeça. Preto? Tamara, você está vendo? Estou Goia, confirmou a idosa, aproximando-se. E trouxe também a Milana. Ela cuidará de você. Sortudo cheirou com cuidado a mão da velha senhora e, para espanto de todos, deitou-se ao seu lado, encostando o focinho em sua palma. Por um instante, os olhos de Galina Mikhailona clarearam, ganhando uma lucidez surpreendente. Olá, Milana, disse com uma voz quase normal. Que bom que você veio. O prazer é meu, Galina Mikhailona, respondeu Milana, sentando-se à beira da cama com sinceridade. Não deixe o gato ir embora, sussurrou a idosa. Ele enxerga o que nós não vemos. À noite, depois de deitar Galina Mikhailona, Milana ligou para a irmã.
Alissa estava no turno da loja de cosméticos, mas prometeu passar depois do trabalho. Só quando a fechadura da porta principal girou Rostislav chegando, recebido pelos suspiros melosos de Zlata, é que Milana finalmente relaxou, sentando-se na cama de seu quarto. Sortudo pulou em seu colo, fixando nela um olhar insistente. Estranho este lugar, não acha? Murmurou Milana, coçando-o atrás da orelha. Tem algo errado aqui. Uma batida seca na porta a fez estremecer. No vão, Tamara Semyonovna segurava uma xícara de chá de ervas, exalando um aroma reconfortante. Precisamos conversar, disse, fechando a porta atrás de si. Sobre nossa anfitriã. A idosa sentou-se na ponta de uma cadeira, os olhos cravados em Milana com uma intensidade que gelava a espinha. Não acredite nela, advertiu em voz baixa. Essa moça é uma serpente. Envolveu Rostislav, o enganou, e agora espera um filho para amarrá-lo de vez. Só que a alma dela é negra como breu. Por que me conta isso? Milana perguntou com cautela, os dedos apertando a xícara ainda quente. Porque seus olhos são honestos, respondeu Tamara, simples, sem rodeios. Como os da minha Kristinocha eram, antes dessa intrusa aparecer. Seus dedos trêmulos brincaram com a borda do chale. Rostislav estava noivo da minha filha há 3 anos. Até que aquela apareceu. Fez um gesto vago em direção ao corredor, onde a porta do quarto de Zlata permanecia fechada. Uma estagiária na empresa dele. Enfeitiçou, virou sua cabeça. Tamara suspirou fundo, como se carregasse o peso de anos de decepção. Fique de olhos bem abertos, menina. Essa Zlata e o Artem, irmão de Rostislav, já fizeram das suas. E pelo que vejo, ainda fazem. Vi como trocam olhares quando acham que ninguém está olhando. Nesse momento, Sastlivik levantou a cabeça de repente, as orelhas erguidas em alerta. Seus olhos verdes fixaram-se na parede, como se enxergassem através dela. Aliás, Alia chegou tarde naquela noite, quando Zlata já se recolhera ao quarto e Rostislav ainda não voltará do trabalho. As irmãs se acomodaram na cozinha, onde Milana preparou um chá de ervas, o mesmo que Tamara lhe oferecerá horas antes. Como você está aqui? Alia olhou ao redor, admirando os eletrodomésticos de última geração que faziam sua pequena cozinha parecer um sonho distante. Estranho, Milana baixou a voz, inclinando-se sobre a mesa. A dona da casa é falsa. A sogra vive em um limbo. E a vizinha, hesitou, insinua que há traições. Encantador, Alia apertou a xícara com força, os nós dos dedos branqueando. Lembra daquela psicóloga de que te falei? Hoje descobri uma coisa. Cristina. Era esse o nome dela, fez amizade com Igor de propósito. Ela estava colhendo informações sobre você. Sobre mim? Milana franziu a testa. Do que está falando? Alia evitou seu olhar. Igor ligou ontem. Pedia perdão. Bêbado, contou que Cristina o pagou para sair comigo. Ela queria saber tudo. Onde você trabalhava, como era seu temperamento, se tinha pontos fracos. Mas por quê? Não faço ideia. Alia balançou a cabeça, mas seus olhos diziam o contrário. Não é coincidência. Tem algo podre aqui. Sastlivik, que até então dormitava no peitoril da janela, pulou de repente no chão e avançou pelo corredor, olhando para trás como se chamasse Milana. Vá, sussurrou Alia. Fico aqui. Se precisar, grito. Milana seguiu o gato, que a guiou até o quarto de Galina Mihajlona. A porta estava entreaberta e o ambiente mergulhado em penumbra. A idosa respirava profundamente como se dormisse um sono pesado. O felino saltou sobre a mesinha de cabeceira e de lá, para o alto do armário. O que você está aprontando? Milana tentou alcançá-lo, mas Sastlivik, com um movimento preciso, empurrou a ponta de uma caixa que estava no topo. Ela oscilou e caiu direto em suas mãos. A tampa se soltou ao impacto, e fotografias espalharam-se pelo chão. Milana pegou uma delas com o coração acelerado. Zlata abraçada a um homem alto de cabelos escuros com traços marcantes que lembrava Rostislav, só que mais jovem, mais afiado. Artem murmurou reconhecendo o irmão. Na segunda foto, um beijo apaixonado ao lado de um carro luxuoso. Ao observar melhor, notou algo estranho. O ângulo sugeria que as imagens tinham sido tiradas de longe, como se alguém as espiasse de uma janela ou sacada do prédio em frente. Entre as fotos havia blisters de comprimido sem rótulo e um frasco com líquido transparente. Como ex-enfermeira, Milana sentiu um calafrio. Por que guardar remédios sem identificação? Um ruído a fez congelar. Galina Mihajlona mexeu-se na cama. Sastlivik pulou ao seu lado num instante, aninhando-se como um guardião. Os olhos da idosa abriram-se surpreendentemente lúcidos. Gatos pretos veem a verdade, sussurrou fitando Milana. Cuidado com a Kristinocha. Ela não perdoou. Não perdoou quem?
Milana aproximou-se, baixando a voz. Rostislav, a voz da velha era quase inaudível. Ela não perdoou nenhum de nós. Seus olhos turvaram-se novamente e ela afundou no travesseiro. Milana apanhou as fotos às pressas, guardando uma no bolso do ralo, mas Sastlivik não lhe deu trégua. Arranhou levemente sua perna e a puxou em direção ao armário. Ao espiar atrás dele, encontrou outra caixa, desta vez repleta de medicamentos, soníferos, ansiolíticos, ampolas sem etiqueta. Por que uma farmácia inteira aqui? Não teve tempo de refletir. Uma voz suave, mas cortante, ecoou atrás dela. O que está fazendo aqui? Milana virou-se de sobressalto. Na porta, uma jovem de cabelos castanhos e olhos castanho escuros a observava. Vestia-se com simplicidade elegante e segurava um pequeno buquê de flores silvestres. Eu cuido da Galina Mihajlona, gaguejou Milana, sentindo o peso da foto no bolso. Sou Cristina, a moça sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Filha da Tamara Semyonovna. Vim visitar tia Galha. Sastlivik arqueou as costas e bufou, os pelos eriçados. Que gato pouco amigável, comentou Cristina, sem tirar os olhos das mãos de Milana. O que é isso no seu bolso? Encontrou algo no quarto? Nada, respondeu rápido. Só um lenço. Cristina deu um passo à frente. O gato miou em advertência, as garras cravando-se no assoalho. Saiba, Milana, sua voz baixou quase confidencial. Neste casa não gostam de curiosos. Acredite em quem já viu. Quem mete o nariz onde não é chamado, geralmente perde o emprego. E você precisa do dinheiro, não é? Com uma irmã como a Lia e aquelas dívidas todas. O sangue de Milana gelou. Como ela sabe? Antes que pudesse reagir, o celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem de Alia, sai já. É urgente. Minha irmã me espera. Milana deu um passo em direção à porta. Claro, Cristina afastou-se, cedendo passagem. Dê lembranças a ela. Diga que penso nela frequentemente. Aquelas palavras soaram como uma ameaça velada. O dia seguinte começou com um toque estridente. Ainda de olhos fechados, Milana tateou o celular na mesinha de cabeceira. O relógio marcava 7h20. Na tela, o nome de Rostislav piscava em letras brancas. Milana, Zlata está em casa? Sua voz soava abalada, sem preâmbulos. Sua carro está na garagem, mas não consigo falar com ela há horas. Acabei de acordar. Milana esfregou os olhos, tentando se orientar. Vou verificar. Vestindo o ralo às pressas, saiu ao corredor. A casa estava silenciosa demais. A porta do quarto de Zlata e Rostislav entreaberta revelava uma cama impecavelmente arrumada. Banheiro vazio. Cozinha deserta. Ela não está aqui, informou confusa. O que aconteceu? A voz de Rostislav tremia. Ela ia à academia de manhã e voltaria direto. Mas o instrutor ligou, não apareceu. O telefone dela está inacessível há 2 horas. Talvez tenha. Estou indo para casa, cortou ele, desligando antes que ela terminasse. Sastlivik, que se esfregava em suas pernas, emitiu um miado estranho e correu para a porta de entrada, farejando o ar. O que foi, pequeno? Milana agachou-se ao seu lado. Você sente algo? 20 minutos depois, Rostislav chegou ofegante, pálido, com olheiras profundas. Seus cabelos, geralmente impecáveis, estavam despenteados, e uma mancha de café marcava a camisa. Precisamos chamar a polícia. Milana serviu-lhe uma xícara de chá firme. Quanto antes começarem a buscar. Não. Sua resposta foi seca, quase violenta. Nada de polícia. Isso pode prejudicar Zlata. E a criança? Ele andava de um lado para outro, checando o celular a cada 2 segundos. Sastlivik o acompanhava com os olhos verdes fixos, como se decifrasse cada movimento. O que quer dizer? Milana perguntou, cautelosa. Rostislav parou de repente, os dedos apertando a ponte do nariz. Há coisas que você não sabe. Rostislav parecia prestes a responder, mas um toque na campainha interrompeu. Na porta estava Cristina, com uma sacola de compras no braço e uma expressão de profunda preocupação estampada no rosto. Minha mãe disse que vocês estão passando por um problema, explicou, entrando no apartamento sem esperar convite. Sastlivik, que até então observava tudo com indiferença, arqueou as costas num instante. Um silvo agudo escapou de sua garganta antes que o gato se lançasse contra Cristina, deixando 4 marcas vermelhas na pele dela. Meu Deus! Ela recuou, levada a mão à ferida. Tire esse animal daqui. Sastlivik não. Milana segurou o gato pelos ombros, chocada com a agressividade inesperada. Normalmente ele era dócil, quase preguiçoso. Desculpe, Cristina pressionou um lenço contra o arranhão, mas seus olhos, apesar do sorriso forçado, permaneceram frios. Devem ter sido meus movimentos bruscos. Os gatos são sensíveis.
Sem perder tempo, ela assumiu o controle da situação. Preparou um café da manhã leve, insistiu para que Rostislav comece, até ligou para o escritório dele, avisando sobre sua ausência. Tudo com uma eficiência que, aos poucos, foi afastando Milana para um canto, como se a empurrasse para fora do próprio espaço. Rostislav, disse Cristina, baixando a voz quando ficaram sozinhos na sala. Preciso falar com você. Sobre Milana. Milana, que lavava a louça na cozinha, segurou a respiração. Ela me observou, sempre fuçando nos pertences da Galina Mikhailona, sempre metendo o nariz onde não é chamada. Sua voz era quase um sussurro, mas as palavras cortavam como lâminas. Ela é muito emocional e impulsiva. Pode piorar tudo. Talvez fosse melhor ela ir embora por enquanto. Rostislav não reagiu. Parecia não ouvir. Mas quando seu celular tocou, estremeceu como se esperasse por aquele chamado. Sua voz, ao atender, saiu tensa, quase quebrada. Sim. 2 milhões? Entendido. Não, está bem. Desligou com os dedos trêmulos, o rosto ainda mais pálido. Eles a sequestraram, murmurou, virando-se para Cristina como se Milana nem existisse. Pedem resgate. 2 milhões. Santo Deus! Cristina levou a mão ao peito, o gesto calculado. Eu sabia que era algo sério. Rostislav. Milana entrou na sala decidida. Isso pode ser uma armadilha. Precisamos chamar a polícia. Não. Ele quase gritou, os olhos arregalados. Eles disseram, se eu envolvesse a polícia, algo irreparável aconteceria com Zlata e a criança. Milana. Cristina colocou a mão no ombro dele, olhando para a outra mulher com uma reprovação velada. Você só está aumentando sua ansiedade. Talvez você devesse ir embora. Eu fico e ajudo. Rostislav assentiu, ausente. Não havia mais espaço para discussão. Milana juntou suas coisas em silêncio, levando Sastlivik consigo. O gato, inquieto, miava baixo, como se pressentisse o perigo. A porta se fechou atrás dela com um clique seco. Isso tudo é uma farsa, Mila, Aliosa afirmou com convicção assim que as irmãs se encontraram em um pequeno café perto da casa de Severin. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Me expulsaram como se eu fosse uma intrusa. Mas tenho um plano. Seus olhos brilhavam com uma determinação que Milana nunca vira antes. Aliosa sorriu, misteriosa. Vou me passar por uma entregadora de cosméticos. Direi que tenho uma encomenda para Tamara Semyonovna. É arriscado demais, Milana balançou a cabeça. Cristina pode te reconhecer. Ela nunca me viu, Aliosa descartou a objeção com um gesto. Só ouviu falar de mim por Igor. Vou usar boné da empresa e óculos escuros. Confia em mim. Apesar dos protestos, Aliosa não cedeu. Havia algo em seu tom, uma firmeza nova, como se, da noite para o dia, ela tivesse amadurecido anos em questão de horas. Só fique em contato. Milana rendeu-se finalmente. E saia ao primeiro sinal de perigo. Sastlivik, que dormitava em uma cadeira próxima, levantou a cabeça de repente, as orelhas erguidas. Um homem de sobrancelhas espessas e grisas entrou no café, o olhar afiado varrendo o ambiente até parar em sua mesa. Milana Krautsova? Dirigiu-se a ela, parando ao lado da cadeira. Sou da segurança do condomínio de Severin. Recebemos uma denúncia. Você está observando a residência dele e demonstrando interesse suspeito. Posso ver sua identificação? Milana tentou ganhar tempo, mas o coração disparava. Que interesse? O homem cruzou os braços. Eu trabalhava para eles, gaguejou. Fui demitida hoje de manhã, mas, segundo nossos registros, você foi vista aqui planejando uma invasão com uma cúmplice. Seu tom era cortante. Testemunhas afirmam que discutiam como entrar na propriedade. O sangue escoou do rosto de Milana. Alguém queria impedi-las. Não estamos fazendo nada de ilegal. Ela ergueu o queixo. Se isso incomoda, nós saímos. Enquanto Milana tentava se explicar, Aliosa já havia deslizado para fora do café despercebida. Nunca imaginara que seria capaz de tanto. O coração batia tão forte que doía, mas ela respirou fundo, ajustou o boné com o logo da Barshat Nayakó e segurou a sacola com amostras grátis. Ao tocar a campainha do apartamento de Tamara Semyonovna, forçou a voz a soar mais grave. Entrega da Barshat Nayakó. Seu pedido, amostras da nova coleção. Eu não fiz nenhum pedido. Tamara franziu o senho, mas aceitou a sacola. Ah, deve ser surpresa da Cristina. Essa menina é tão atenciosa, suspirou já fechando a porta. Aliosa fingiu esperar pelo elevador, mas, na verdade, observava tudo pelo canto do olho. 1 hora depois, sua paciência foi recompensada. Cristina saiu do apartamento com uma pequena mala de viagem. Fingindo falar ao telefone, Aliosa viu olhá-lo nervosamente antes de pressionar o botão do elevador.
Manteve distância, mas não a perdeu de vista. Cristina entrou em um carro azul escuro, onde um homem jovem, espantosamente parecido com Rostislav, esperava ao volante. Artyom, Aliosa reconheceu-o instantaneamente. Sem hesitar, chamou um táxi. Siga aquele carro azul, por favor, entregou as notas ao motorista. Mas não se aproxime muito. O táxi arrancou. O carro de Artyom deixou a cidade, tomando uma estrada vicinal que levava a antigos lotes de veraneio. Após alguns quilômetros, parou diante de uma casa de 2 andares, cercada por um muro alto e descascado. Aliosa pediu para ser deixada após a curva e seguiu a pé, colada às árvores. Através de uma fresta no muro, avistou o jardim abandonado e uma varanda onde 3 pessoas estavam sentadas. Cristina, Artyom e Zlata, inteira. Sem um arranhão. Ela gesticulava animadamente, puxando algo de um copo alto. Tudo está saindo como planejado. A voz de Cristina chegou até Aliosa, carregada de satisfação. Rostik já aceitou pagar o resgate. Amanhã, os 2 milhões estarão na conta. Bom começo, Artyom riu, examinando um papel, mas é só o início. Depois, um trágico acidente. Aqueles comprimidos são realmente indetectáveis. Cristina acendeu um cigarro. Calma. Imitam um ataque cardíaco. Dada a sua predisposição, ninguém suspeitará. Aliosa sufocou um grito. Eles iam matar Rostislav. Estou cansada desse casamento, Zlata bocejou, passando a mão pela barriga. 3 anos fingindo ser uma esposa amorosa. Quando poderei ir embora? Assim que tudo terminar, Cristina aproximou-se da grade da varanda. Você recebe sua parte e some como combinado. E você? Artyom perguntou, os olhos estreitos, exalando uma coluna de fumaça. O que você ganha com tudo isso, Cris? Dinheiro. Cristina virou-se para ele, e seu rosto transformou-se. Aliosa demorou a reconhecer naquela mulher rígida, de olhar concentrado, a mesma moça quieta que vira no apartamento do Severinov. Vou recuperar o que mereço, disse Cristina, baixinho. O que me tiraram há 3 anos. Você se lembra de como tudo foi? Ela e Rostislav estavam noivos, planejando o casamento até que aquilo apareceu. Cristina apontou para Zlata com um gesto brusco. E tudo desabou. Ele nem se deu ao trabalho de explicar direito porque rompia o noivado. Só disse que havia encontrado seu verdadeiro amor. Seu rosto contorceu-se de raiva. 3 anos me preparei. Estudei psicologia da manipulação, descobri cada fraqueza, cada hábito, cada medo dele. Aproximei-me da mãe, tornei-me quase uma filha para ela. E o tempo todo esperei o momento certo. Você é uma psicopata. Cris. Artyom soltou as palavras com uma mistura de admiração e diversão. Uma psicopata de sangue frio. Gosto disso. Não sou psicopata, Cristina respondeu, calma. Sou apenas uma mulher que sabe o que quer. E você, Artyom? Sempre invejou o irmão, seu sucesso, seu dinheiro. Admita. Ele deu de ombros. E daí? Considere um negócio de família. Elimino a concorrência e fico com tudo. Aliosa, atordoada com o que ouvirá, recuou devagar da cerca, mas pisou sem querer num galho seco. O estalo ecoou alto no silêncio repentino. O que foi isso? Artyom perguntou, tenso. Aliosa tentou correr, mas só deu alguns passos antes de ser agarrada pelos ombros com violência. Olhem só quem peguei. Artyom sorriu, arrastando a jovem para dentro do pátio. Quem é essa? Zlata franziu a testa. É Aliosa, irmã da Milana, Cristina respondeu, analisando a prisioneira com frio profissionalismo. Igor me mostrou fotos dela. Pequena espiã. Artyom riu. Não esperava. O que fazemos com ela? Ouviu demais, Zlata cortou, nervosa. Precisamos nos livrar dela. Agora. Sem pressa, Cristina interrompeu, gelada. Tenho uma ideia melhor. Tirou o celular e descou um número. Alô, Milana? Sua voz mudou instantaneamente, trêmula e assustada. Sou Cristina, sua cunhada. Sua irmã. Teve um acidente. Levaram-na para o hospital regional. Venha rápido. Desligando, virou-se para os outros. Enquanto Milana correr de um lado para outro pela emergência, decidimos o que fazer com nossa jovem detetive. E se ela chamar a polícia? Zlata perguntou, ansiosa. Não chamará, Cristina garantiu. Está emocionalmente ligada à irmã. Virá verificar se é verdade. Aliosa olhava para ela com uma mistura de terror e fascínio involuntário. Como psicóloga, Cristina calculava o comportamento alheio com precisão cirúrgica, manipulando emoções como um mestre de marionetes. E essa aqui? Artyom segurou Aliosa com força pelos braços. Tranquem-na lá em cima por enquanto, ordenou Cristina. À noite decidimos como usá-la. Talvez seja nosso seguro. Quando Artyom a arrastou para dentro da casa, Aliosa viu, entre os arbustos perto da cerca, um brilho de olhos verdes.
Ou seria imaginação? Milana percorria os corredores do hospital, espiando cada ala de emergência. Não havia sinal de Aliosa. Na recepção, uma enfermeira conhecida balançou a cabeça, confusa. Hoje não trouxeram nenhuma paciente assim. Nem na traumatologia, nem na UTI. E nas outras clínicas? Milana perguntou, o coração apertado. Posso ligar, mas a enfermeira observou seu rosto pálido. Tem certeza de que aconteceu algo com sua irmã? Ou será uma armadilha? O pressentimento ruim apertou seu peito. Ao sair, notou uma sombra negra junto à entrada. Sorteado estava sentado no meio-fio como se a esperasse. Sorteado, murmurou, ajoelhando-se ao lado do gato. Como me encontrou? O felino miou e escapuliu de suas mãos, parando alguns passos à frente, como se a chamasse. Quer me mostrar algo? Milana seguiu-o hesitante. O gato a guiou pelas ruas, depois pela periferia, até uma estrada de terra. Quando avistaram uma casa de tijolos velhos com um muro alto, ela entendeu. Sorteado a levará até onde Aliosa estava presa. Aproximou-se com cuidado e espiou por uma fresta. O pátio estava vazio, mas vozes abafadas vinham de dentro. Contornando o muro, encontrou uma tábua solta na parte de trás. Espremendo-se, avançou em silêncio ao longo da parede. Sorteado deslizou à frente e parou junto a uma janela de porão entreaberta. Esperamos mais uma hora, depois decidimos o que fazer com ela. A voz de Cristina ecoou de dentro. Preciso voltar para Rostislav, para não levantar suspeitas. E essa aí? Perguntou uma voz mascuca rouca. Sabe demais. Podemos usá-la para pressionar a irmã. Milana amaldiçoou-se em silêncio e agachou-se junto à janela. Pela fresta viu parte do porão adaptado como cela. Aliosa estava amarrada a uma cadeira, assustada, mas com uma dignidade inesperada. Sorteado de repente pulou pela grade, pousou no colo dela e começou a roer as cordas. Esperto, pensou Milana. Certificando-se de que as vozes ainda vinham de outro cômodo, esticou o braço, levantou o trinco e empurrou a janela. Com dificuldade espremeu-se para dentro. Mila, Aliosa sussurrou, os olhos arregalados de surpresa e alívio. Depois explico, Milana desatou as cordas que o gato já havia danificado. Precisamos sair daqui. Minutos depois, as duas escapavam pela janela e corriam para a brecha no muro. Sorteado a seguia como uma sombra. Quase alcançavam a estrada quando gritos ecoaram atrás delas. Corram! Milana puxou a irmã. Conseguiram carona num caminhão velho que voltava para a cidade. O motorista, um homem de rugas gentis, olhou desconfiado para as duas ofegantes e o gato, mas não perguntou nada. Só quando se sentiram seguras no apartamento de Milana é que ela pôde respirar fundo. Agora me conta, exigiu, servindo um chá forte para a irmã. O que ouviu? Como te pegaram? Aliosa, ainda pálida mas mais calma, relatou tudo. É uma loucura e Milana balançou a cabeça. Precisamos ir à polícia. Com o quê? Aliosa riu sem alegria. Temos só a minha palavra contra a deles. E Cristina é uma psicóloga respeitada, Artyom é irmão de Rostislav. Zlata, sua esposa grávida, é filha de Rostislav. Quem acreditaria em duas desconhecidas como nós? Aliosa cruzou os braços, frustrada. Mas não podemos simplesmente ficar paradas enquanto eles matam Rostislav. O celular de Milana vibrou na mesa, interrompendo a conversa. Na tela piscava o nome de Vitaly, um antigo colega do hospital. A voz dele soou urgente, sem preâmbulos. Milana, onde você está? Ela levou o aparelho ao ouvido, sentindo o coração acelerar. Rostislav Severin acabou de ser internado na UTI com um ataque cardíaco. A pausa que se seguiu foi pesada. Você trabalhou para eles, não foi? Milana engoliu em seco. Como ele está? Estabilizado, mas grave. Vitaly suspirou. O quadro clínico é estranho. Não parece um infarto comum. Peguei amostras de sangue para exames adicionais. Vitaly? Ela baixou a voz, quase sussurrando. Verifique se há traços de substâncias raras, aquelas que imitam sintomas de infarto. De onde você tirou isso? Ele hesitou. Confie em mim. É importante. Tudo bem, vou checar. Mas não faça nenhuma loucura. O tom era de advertência. O hospital fervilhava. Na porta da UTI, Zlata e Cristina aguardavam, sentadas lado a lado. A primeira estava abatida. Olheiras profundas, marcas roxas nos braços e nas mãos, como se tivesse se debatido contra algo, ou alguém. Cristina a consolava com um braço protetor sobre seus ombros. Ao verem as irmãs se aproximarem, a psicóloga ergueu a sobrancelha, surpresa. Milana? Sua voz era gelada. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos saber como está Rostislav, respondeu Milana, observando as lesões em Zlata com um olhar clínico.
Os hematomas eram precisos demais, como se tivessem sido aplicados com cálculo, não ao acaso. Zlata se levantou de um salto, os olhos faiscando. Depois de tudo que vocês fizeram, ainda tem a cara de pau de aparecer aqui. Do que você está falando? Milana franziu a testa, genuinamente confusa. Não finja. Zlata avançou um passo, trêmula. Vocês duas me chantagearam, ameaçaram me expor, depois fingiram um sequestro para extorquir dinheiro. O quê? Aliosa arregalou os olhos. Foi você naquela casa com Artyom e Cristina. Zlata apertou as mãos sobre a barriga, como se protegesse o bebê. Eu ouvi tudo. Vocês ameaçaram o meu filho. Cristina a abraçou, lançando às irmãs um olhar de desdém. Veja o que vocês causaram. Sua voz era melosa, mas cortante. Rostislav ficou tão abalado com a traição de vocês que teve um ataque. Ela está mentindo. Aliosa explodiu. Nunca. Silêncio. Milana apertou o braço da irmã, discretamente. Estão nos ouvindo. Era verdade. Enfermeiros, visitantes e até seguranças observavam a cena com curiosidade mórbida. Saiam daqui! Zlata gritou, os olhos úmidos. Ou chama a segurança. Milana puxou Aliosa pelo corredor, mas antes que chegassem ao elevador, Vitaly as interceptou. Venham ao meu consultório. Indicou uma porta com a placa Dr. V.F. Gromov, cardiologista. Precisamos conversar. Dentro do pequeno espaço, ele foi direto ao ponto. Encontrei traços de um fármaco raro no sangue de Rostislav. Cruzou os braços. Não é letal em doses baixas, mas provoca sintomas idênticos a um infarto. É usado em clínicas especializadas, em procedimentos muito específicos. Como você soube? Vitaly a encarou desconfiado. É uma longa história. Milana suspirou. Estão tentando nos culpar por tudo isso. Você tem provas do envenenamento? Apenas os resultados dos exames. Ele balançou a cabeça. Mas eles não comprovam quem administrou a substância. E, hesitou. Cristina já está espalhando pelo hospital que você poderia tê-lo envenenado, por vingança pela demissão. Isso é absurdo. Aliosa protestou. Ela é uma manipuladora profissional. Milana cerrou os punhos. Sabe exatamente que botões apertar. De volta ao apartamento, as irmãs afundaram no sofá, esgotadas. Até Aliosa, normalmente otimista, parecia derrotada. Será que estamos erradas? Murmurou olhando pela janela. Tudo está contra nós. Não diga bobagens. Milana foi firme. Você ouviu a conversa deles. Planejaram matar Rostislav. Sim, mas... Aliosa suspirou. Cristina é tão convincente. Quando ela fala, até eu começo a duvidar do que vi. S, que até então dormitava no parapeito, pulou de repente e esfregou-se nas pernas de Milana, miando com uma entonação estranha, quase humana. O que foi, pequeno? Ela se abaixou, acariciando. O gato miou novamente e dirigiu-se à porta, olhando para trás como se esperasse ser seguido. Acha que ele quer nos mostrar algo de novo? Aliosa levantou uma sobrancelha. Talvez. Milana observou o felino, pensativa. Mas voltar à casa do Severin agora é perigoso. E se pedirmos a Tamara Semyonovna para nos deixar entrar? Os olhos de Aliosa brilharam. Ela não sabe dos planos da filha. O risco era enorme, mas não tinham alternativa. Tamara Semyonovna ouviu a história das irmãs em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Não quero acreditar que minha Cristina seja capaz disso. Suspirou fundo. Mas nos últimos tempos, ela mudou. Ficou reservada, distante. Atribui isso ao estresse, ao trabalho. Ergueu o rosto fitando Milana. Está bem, vou deixá-las entrar. Mas só para provar que vocês estão enganadas. Na casa do Severin, Milana foi direto ao quarto de Galina Mikhailona. S, como se esperasse por isso, deslizou para dentro e pulou na cama da idosa. Gatinho, Galina sorriu fracamente afagando-o. Você voltou. O felino lambeu sua mão e saltou, dirigindo-se a um armário alto no canto do quarto. Subiu até o topo e começou a arranhar algo na prateleira superior. O que ele está fazendo? Tamara Semyonovna franziu a testa. Milana arrastou uma cadeira e espiou. No fundo da prateleira, escondida atrás de uma pilha de lençóis, havia uma pequena caixa com circuitos eletrônicos e uma lente minúscula. Uma câmera. Ela segurou o objeto, incrédula. Há uma câmera escondida aqui. Buscas rápidas revelaram mais 3 dispositivos, na sala de estar, na cozinha e no quarto de Rostislav. Todos conectados a um gravador compacto, escondido na ventilação. Ela tinha acesso a tudo o que acontecia nesta casa, Aliosa murmurou, folheando as gravações com dedos trêmulos. Apressadas, avançaram as imagens até encontrarem uma cena na cozinha. Cristina, após certificar-se de que estava sozinha,
Retirou do bolso um frasco minúsculo e pingou algo na xícara de chá destinada a Rostislav. A câmera, instalada por Tamara Semyonovna para monitorar a nora, registrou tudo com clareza cruel. Aí está, e Milana sussurrou, o coração batendo forte. A prova. Tamara Semyonovna observava a tela com uma expressão de dor insuportável. Minha menina, sua voz quebrou. Como ela pôde? De repente, S pulou no colo de Galina Mikhailona. A idosa, como em transe, murmurou. Eu a vi colocando pó nos meus remédios. No começo achei que fosse imaginação. Depois ficou difícil pensar, difícil falar. Acariciou o gato. Só quando ele está perto é que consigo me lembrar direito. Ela também estava envenenando você, Milana compreendeu, horrorizada. Para que não pudesse contar o que viu. Nesse instante, ouviu-se o som da porta da frente se abrindo. Cristina entrou, o rosto cansado, mas com um sorriso satisfeito nos lábios. Um dia difícil, pensou, mas tudo estava saindo como planejado. Rostislav estava no hospital, as irmãs Kravtsov desmoralizadas, Zlata preparada para desempenhar o papel de viúva desolada. Faltava tão pouco. Parou diante do espelho do corredor e fitou seu reflexo por longo tempo. Quando foi que eu me tornei esta pessoa? Perguntou-se sem resposta. Fria calculista disposta a tudo pelo poder. Será que ainda volta? A dúvida durou apenas um segundo. Não, não há. Ajustou o casaco e seguiu em direção à sala, onde as vozes das irmãs e de sua mãe ecoavam tensas. Ela não sabia que em poucos minutos seu mundo desabaria. A mulher calculista de olhos vazios que a fitava no espelho era apenas uma máscara. Depois que Rostislav me traiu, lembrou a si mesma, estou apenas restaurando a justiça. Mas algo lá no fundo se mexeu. Será que ele merecia mesmo a morte? Será que 3 anos de rancor valiam tudo isso, e acima de tudo, valiam o que ela própria havia se tornado? Demasiado tarde para recuar, decidiu Cristina, afastando-se do espelho com um gesto brusco. Se parasse agora, a espera seria a prisão. Não, precisava levar aquilo até o fim. Entrou na sala de estar e congelou no limiar da porta. Sua mãe estava sentada na poltrona, os olhos úmidos. Cristinocha, o que foi que você fez? A voz de Tamara Semyonovna tremeu, carregada de uma dor que a fez obedecer sem querer. Sente-se, minha filha, pediu a mulher idosa, e o tom era tão partido que Cristina não teve forças para recusar. Me diga que não é verdade. Foi então que notou o pequeno monitor sobre a mesinha de centro, ela mesma em um quadro congelado, despejando algo na xícara de Rostislav. Onde conseguiram isso? Perguntou a voz cortante, enquanto os olhos varriam o ambiente em busca de uma saída. Milana e Alisa surgiram da sala ao lado, acompanhadas por Sorte, que a observava com cautela. Suas próprias câmeras, respondeu Milana serena. Você mesma as instalou. Cristina empalideceu, mas se recompôs em segundos. Isso tem explicação. Virou-se para a mãe, adotando o tom profissional e persuasivo que tantas vezes a salvara. Mãe, estão manipulando você. Aquilo eram apenas vitaminas para o Rostislav. Eu me preocupava com a saúde dele. Essas meninas, elas querem destruir nossa família, nos chantagear. Chega de mentiras, cortou Milana firme. Temos a gravação da sua conversa com Artem e Zlata na casa de campo. Sobre os planos de assassinato, o falso sequestro, os 3 anos preparando sua vingança. Ela fez uma pausa. A polícia já está no prédio. Eles sobem agora. Cristina imobilizou-se por um instante. Depois, seu rosto se contorceu em desespero. Atirou-se à mãe, agarrando-lhe as mãos. Mãe, você me conhece. Tem que acreditar em mim. Eu jamais. Eu vi as gravações, sussurrou Tamara Semyonovna, lutando contra as lágrimas. E os remédios que você deu a Galina Mikhailovna. Ouvi sua conversa com eles. Não, gritou Cristina, arremessando-se de repente em direção à porta. Vocês estão todos contra mim. Correu pelo corredor, mas no exato momento em que alcançou a saída, um homem alto em uniforme policial bloqueou seu caminho. Outros 2 agentes surgiram atrás dele. Cristina Orlova, disse o oficial, exibindo sua identificação. Você está presa sob suspeita de tentativa de homicídio e outros crimes. Ela olhou para trás. Não havia escapatória. Seus olhos, por um segundo, refletiram pânico puro, até que algo dentro dela se quebrou. Seu corpo afrouxou como se todo o ar tivesse sido sugado para fora, e ela desabou no chão do hall, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu só queria de volta o que era meu, murmurou, a voz quebrada. Ele era meu. Nós nos amávamos. Fez um gesto vago para o vazio. Não entendo como cheguei a este ponto. Só queria que ele me amasse de novo. Depois ficou tarde demais para voltar atrás. Alisa observava Cristina chorar com uma compaixão inesperada.
Ela se tornou vítima da própria dor, disse baixinho à irmã. O amor virou obsessão e a obsessão ódio. Quando Cristina foi levada, um silêncio pesado tomou conta do apartamento. Tamara Semyonovna permaneceu imóvel, os olhos fixos no nada. Milana pousou a mão com cuidado em seu ombro. Vamos contratar um advogado. Ela terá ajuda. Agora, o importante é que o Rostislav esteja seguro. Zlata e Artem? Perguntou Tamara, erguendo os olhos vazios. Também foram presos, confirmou Milana. Nesta manhã, na casa de campo. De repente, Sorte levantou a cabeça e disparou em direção ao quarto de Galina Mikhailona, como se tivesse ouvido um chamado. Lá dentro, a idosa estava sentada na cama, apoiada em travesseiros. Seu olhar, pela primeira vez desde que Milana a conhecia, estava lúcido e presente. Meu filho, disse Galina Mikhailona. Ele está vivo, respondeu Milana, sentando-se à beira da cama. Cristina tentou envenená-lo, mas ele recebeu ajuda a tempo. A mulher mais velha assentiu triste. Eu tentei avisar, mas ela me dava remédios que não me deixavam pensar direito. Fez uma pausa. Só quando seu gato estava por perto as coisas ficavam mais claras. Sorte pulou na cama e acomodou-se ao lado de Galina Mikhailona, ronronando como um pequeno motor. Criatura extraordinária, sorriu a idosa, acariciando sua pelagem negra. Ele sempre viu a verdade. Rostislav estendeu a mão com um gesto firme. Considere as quitadas. Você salvou minha vida, e isso não tem preço. Na porta, apoiada no braço de Tamara Semyonovna, apareceu Galina Mikhailovna. As duas mulheres haviam se aproximado nas últimas semanas, unidas pela dor compartilhada e pelo cuidado mútuo. Fico feliz em ver todos reunidos, sorriu Galina Mikhailona, e sua voz soava segura. O tratamento regular e a ausência das substâncias que Cristina lhe administrava haviam feito efeito. A idosa se recuperava rapidamente. Sorte, que dormitava no parapeito da janela, ao ouvir sua voz, pulou no chão e correu até a dona, esfregando-se carinhosamente em suas pernas. E Cristina? Milana hesitou, criando um silêncio constrangedor. Tamara Semyonovna suspirou fundo antes de responder. Ela recebeu uma pena condicional, considerando todas as circunstâncias e o laudo psicológico. Agora está em uma clínica de reabilitação. Visito-a todos os dias. Fez uma pausa. Ela entende o que fez. Rostislav demorou um instante antes de dizer. Diga a ela que não guardo rancor. A vida é curta demais para ódio. E Artem e Zlata? Perguntou Alice. Artem foi condenado à prisão, respondeu Rostislav. Quanto a Zlata, permitiram que fosse para o exterior com os pais até o nascimento do bebê. Depois haverá julgamento. Não quero que a criança sofra. Você é surpreendentemente generoso, comentou Milana com admiração. Rostislav balançou a cabeça, modestamente. Não é generosidade. Só fez uma pausa, como se buscasse as palavras. Tudo isso me fez repensar muitas coisas. A vida, a morte, o perdão. Agora enxergo tudo de outra forma. 6 meses depois, Milana sentava-se à sua nova mesa no escritório da cartório de Severin. Na placa da porta lia-se, consultoria em questões familiares, M.V. Krautsova. Ela acabará de atender sua última cliente do dia, uma jovem envolvida em uma complicada disputa de herança, quando bateram à porta. Era Vitaly, com um buquê de flores silvestres. Pronta? Sorriu ele. Alice já nos espera no restaurante. Hoje é um dia especial, 6 meses da sua consultoria. Milana tirou o casaco de trabalho e vestiu um paletó leve. Sorte, que dormitava em sua cesta no canto do escritório, esticou-se e aproximou-se da dona, fitando-a com seus olhos esmeralda, cheios de uma sabedoria que parecia quase humana. Claro que estou, respondeu Milana, aceitando as flores e admirando, sem querer, o anel de casamento em seu dedo. 2 meses antes, ela e Vitaly haviam se casado em uma cerimônia simples, mas cheia de felicidade. O restaurante os recebeu com calor e aromas deliciosos. No fundo do salão, Alice já ocupava uma mesa, ao lado de um jovem alto de óculos, Mark, seu colega de faculdade, atencioso e confiável, bem diferente do ex-namorado músico. Para sua surpresa, Rostislav, sua mãe e Tamara Semyonovna também estavam lá. Decidimos nos juntar às comemorações, disse Rostislav levantando-se. Espero que não se importem. A noite transcorreu em um clima quente, quase familiar. Falavam do trabalho de Milana, dos estudos de Alice, dos novos projetos de Rostislav. O passado não foi mencionado. Todos já haviam passado por provações suficientes. Quando trouxeram a sobremesa, Galina Mikhailona cobriu a mão de Milana com a sua e sussurrou. Sabe, minha querida, acredito que seu gato preto é um anjo de verdade. Ele a trouxe até nossa casa para nos salvar.
Sorte, que havia sido permitido entrar no restaurante graças ao seu status especial de gato-herói, sentava-se aos pés de Milana e ronronava, como se soubesse que falavam dele. Talvez, sorriu Milana, inclinando-se para acariciar sua pelagem negra e brilhante. Mas acho que ele me levou à felicidade. Obrigada, meu anjo preto. O ronronado de Sorte ficou mais alto, e ele esfregou-se em sua mão com um olhar tão cheio de afeto e sabedoria que por um instante, todos tiveram a impressão de que seus olhos esmeralda guardavam algo mais do que simples instinto felino. Naquele momento Milana e Vitali, Alice e Mark e Rostislav e sua mãe, até mesmo Tamara Semyonovna sentiram-se como uma única família, uma família unida por um gato preto que, como um fio invisível, tecia o destino daqueles que tinham corações puros e faziam o bem. E assim, entre risos, histórias e o ronronar suave de Sorte, a noite seguiu, leve como a promessa de que às vezes, a felicidade chega nas patas de um gato.